Olá, pessoal. Eu sou Ângelo, professor de biologia. Bom, estamos na segunda aula sobre metabolismo energético. Então, hoje eu quero fazer o seguinte: vamos definir um pouquinho do que é o tal metabolismo. Eu quero que também vocês entendam que existe duas categorias de metabolismo, né? Você vai dizer que existe o anabolismo e o catabolismo. Então, quero que vocês entendam todas essas coisas para que nós possamos avançar no nosso estudo sobre a química da célula relacionado ao metabolismo. Tudo bem? Então, vamos começar. Bom, então, o metabolismo é uma constante e intensa atividade de transformação química. E tudo isso, gente, está acontecendo dentro do citoplasma das células. Este é o lugar onde tudo acontece, onde se constrói, onde se destrói matéria orgânica que as células obtêm do meio externo ou que as células fabricam através dos seus processos de fotossíntese, por exemplo, no caso das células vegetais. Então, as moléculas elas são transformadas. De que forma? Quebradas ou unidas entre si para manter a célula viva. Então, muitas vezes, ela tem que quebrar açúcar para arrancar energia que está contida lá nas ligações químicas e ela poder ter energia para viver. Ou às vezes ela precisa juntar aminoácidos para produzir polipeptídeos que depois vão virar proteínas, para depois construir alguma parte da célula que está precisando ser regenerada, ou para fabricar uma enzima. Enfim, existe uma intensa quantidade de coisas acontecendo dentro do citoplasma da célula e tudo isso às custas de reações químicas. E essas reações químicas compõem o metabolismo. Tudo bem? Então vamos lá, vamos seguir adiante. Aqui eu tenho uma classificação de reações. Vocês já devem saber que existem reações de síntese. Então, conforme eu falei, agora eu vou dar um pequeno exemplo aí dessas figurinhas, com essas bolinhas. A bolinha amarela e a bolinha rosada, né? Então, moléculas mais simples são unidas para formar moléculas mais complexas. Então, dentro dessa reação, houve uma síntese, ou seja, houve a produção de alguma coisa, de alguma molécula, de alguma substância, feita através de substâncias mais simples. Então, isso aí é muito fácil, não? Nossa, então é elementar você saber isso aí, para conseguir entender o que vai vir por diante. Bom, então vamos a mais algum detalhe. Aqui eu tenho uma reação diferente, que é uma reação de degradação. Degradar é desmanchar, é quebrar, separar moléculas complexas, né? Então essas moléculas complexas, aí você vê a lactose, então tá ali. A lactose é formada de dois tipos de açúcares, a galactose e a glicose. Então, o que acontece? Lá a lactose está formando, né, um disacarídeo. E aí existe o rompimento dessa ligação química e a separação dos dois açúcares. Aí, os dois açúcares, cada um deles, galactose e glicose, são monossacarídeos, tá? Mas por que será que isso aconteceu? Aconteceu porque as nossas células, elas precisam da energia contida nesses açúcares. Porém, essas moléculas são grandes demais, então elas precisam ser quebradas, separadas, e elas precisam entrar uma a uma dentro das nossas células, tá? Então, essa transformação de moléculas complexas em moléculas mais simples
formam o tipo de reação chamada de degradação. Ok? Muito bem. Vamos seguir adiante. Bom, aí eu quero que vocês entendam o que é um anabolismo. Isso aí deve te lembrar alguma coisa, não é isso? Deve estar te lembrando, por exemplo, isso parece anabolizante. Então, o anabolismo é o nome que nós vamos dar ao conjunto de reações químicas do metabolismo que servem para construir coisas. Então, construir massa muscular, construir membrana das células, né? Enfim, qualquer situação em que o seu corpo está usando algum tipo de substância, né, para construir, fazer uma síntese, né, juntando substâncias mais simples para construir substâncias mais complexas, então está acontecendo o anabolismo. Então, tem tudo a ver aquela sua noção de anabolizante, que realmente o anabolizante serve para construir massa muscular. O anabolizante no sentido mais popular que você possa pensar, que é anabolizante lá, que aquele teu colega usa, né, porque ele faz treinamento lá na academia e quer ficar fortinho e quer ganhar massa muscular e não tem paciência para fazer isso às custas do exercício e da dedicação, etc. e tal, então ele vai no anabolizante. Tem até atletas que fazem isso, né? Usam anabolizantes. Então, esses anabolizantes para as competições são substâncias de legalidade duvidosa, né? Principalmente entre atletas. Tá legal? Ok. Agora vamos fazer o inverso. O inverso do anabolismo é o catabolismo. O catabolismo são as reações de degradação das moléculas. Degradar, como eu já falei, é quebrar. É como disacarídeo que vira monossacarídeo. Disacarídeo é um açúcar, né? É uma substância, uma molécula formada por dois açúcares e você quebra durante um processo de digestão para que a célula seja contemplada, vamos assim dizer, com um monossacarídeo, que o monossacarídeo já é grande demais, né? Já é difícil o monossacarídeo entrar na célula, precisa até da ajuda da insulina, né? No caso da glicose, que é o monossacarídeo preferido das células. Imagine o disacarídeo. O disacarídeo, para entrar na célula, é enorme, então não pode. Então, essas reações químicas elas são feitas exatamente para poder quebrar essas ligações e tornar as coisas mais simples. Então, resumidamente, eu quero que vocês não se esqueçam desse pequeno esqueminha. Então, lá, anabolismo transforma substâncias simples ou coisa que é simples em algo complexo, tá? Então, o anabolismo serve para construir substâncias dentro do nosso corpo. Ok. E o catabolismo? Catabolismo é o inverso. Ele começa com o complexo, que é o reagente complexo, e através do catabolismo ele é reduzido, ele é quebrado, ele é desmanchado para formar coisas mais simples. É legal você ver, por exemplo, que quando você está se alimentando, quando você está comendo, você está colocando dentro do seu organismo coisas complexas. E através do processo de digestão, você obtém coisas mais simples, né, para ser oferecida para as células. As células, por sua vez, quando elas adquirem aquelas substâncias simples, oferecidas através da alimentação, elas podem fazer, através do metabolismo, um anabolismo e constroem coisas mais complexas dentro dela. Por exemplo, quando você come aminoácido, né? E quando você fabrica as suas proteínas. Propósito, gente, quando você come carne, por exemplo, a carne é rica em proteínas, todo mundo sabe disso. Então, por exemplo, a carne tem proteínas.
Tá, só que seu corpo não quer aquela proteína daquele animal. O seu corpo precisa fazer a sua proteína. Então, o que vai acontecer? Aquela proteína vai sofrer um processo de digestão. E dentro desse processo de digestão, existe também um processo de catabolismo, né? Ou seja, a proteína é desmanchada, né, em polipeptídeos que depois se transformam em aminoácidos, coisas mais simples. Aí as suas células pegam os aminoácidos e, de acordo com o seu DNA, ela faz uma substância proteica só para você, exclusiva para você. Ou seja, faz um anabolismo, transforma uma coisa simples, que é o aminoácido, numa coisa complexa, que é a proteína. Tá legal? Bem, pessoal, esta é a informação de hoje. Então, eu espero você numa próxima aula. Até lá, um forte abraço. Tchau.